Parte 3. As fases para a liberdade financeira. 1. Endividado. 2. Pequeno investidor. 3. Foco no longo prazo. 4. Liberdade financeira. A primeira fase financeira, a do endividado, é autoexplicativa. Por razões óbvias, nesse momento a pessoa geralmente não consegue guardar nada do que recebe. Ou quando faz, pensa que o acúmulo momentâneo serve apenas para cobrir aquela parcela a ser paga no mês. O problema é que a dívida continua crescendo por causa de novas compras ou necessidades imediatas. Muitas vezes, quem se encontra nessa fase não percebe que, mesmo recolhendo parte dos ganhos para alguma aplicação, aquele rendimento provavelmente não estará cobrindo os juros que ele paga para quitar seus empréstimos. A realidade é que quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consciente. Para avançar a fase, precisa aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de aplacar sua dívida o quanto antes sem desperdício de dinheiro. O grande problema é que muitas vezes quem vive nesse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Ela sempre pode ser encontrada, porém não sem alguns sacrifícios, como corte de gastos, às vezes até drásticos por um período. O próprio sistema financeiro oferece parte da solução, com feirões para renegociações de dívidas e portabilidade de contratos. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga, ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. Eu mesmo, no início da minha vida adulta, optei por fazer trabalhos variados em meu horário livre, como um puro e simples objetivo de aumentar minha renda. Fui garçom de uma grande rede de restaurantes e trabalhei como barman. Quando eu era estudante, também procurava estágios na área em que realmente gostaria de trabalhar. Eu podia imaginar colegas aproveitando festas, tardes livres, dormindo até tarde nos fins de semana, enquanto eu carregava caixas de cerveja depois de uma noite inteira de trabalho. Era trabalho pesado, braçal, mas eu tinha um objetivo claro. Uma coisa é reclamar que não dá, que se ganha pouco, enquanto se está parado sem fazer nada. Não existe retorno sem pelo menos um pouco de sacrifício. A segunda fase é aquela em que a pessoa se torna o que chamo de pequeno investidor. Já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar para guardar uma parte da renda ou, se guardado, ainda é muito pouco. A pessoa que vive essa fase pode estar dando os primeiros passos para formar algum tipo de patrimônio, mas para evoluir, precisa aplicar sem riscos esse dinheiro que sobra. E deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável e em comparação à maioria das pessoas. O maior desafio nesse estágio é evitar as decisões erradas ou não perceber que o acúmulo de capital ainda é muito incipiente. Mesmo ainda tendo pouco dinheiro guardado e pouca experiência, o pequeno investidor pensa que reconhece as melhores oportunidades e passa a tomar decisões sem o devido preparo, o que pode levá-lo a perdas ou até mesmo fazê-lo regressar ao estágio anterior. Além disso, é nesse estágio que aparecem os grandes vendedores de sonhos, com promessas de investidores mirabolantes com altos ganhos em pouco tempo. São muitas vezes especuladores travestidos de agentes do mercado, assessorias e bancos, lucrando com a corretagem e mirando apenas a curto prazo. O pequeno investidor fica tentado, acaba se distraindo pelas perspectivas de ganho fácil e apenas escuta os ruídos de mercado, sem notar quais são os sinais reais de uma provável alta ou baixa. Se, no entanto, o investidor consegue cobrir seus gastos de emergência pontuais com suas economias, autofinanciar-se no momento em que alguma despesa inesperada aparece, sem ter a necessidade de se capitalizar com bancos, pagando juros altos, entendendo que ele pode estar próximo do próximo passo. Nessa fase, o hábito de poupar começa a fazer parte da rotina de uma forma fluida e o objetivo de longo prazo se torna factível. Na terceira fase financeira, o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são o celular novo ou a reforma da casa no fim do ano.
Ele está com as contas em dia, tem seu fundo de emergência preparado e sendo constantemente reposto e começa a refletir sobre o futuro do seu caixa. Para procurar investimentos que exigem comprometimento duradouro e muitas vezes potencializam-se ao longo do tempo. O foco deixa de ser apenas o ano seguinte, mas a aposentadoria dali a algumas décadas. Esse investidor já sabe que em um certo momento da vida o salário vai deixar de entrar, mas os gastos fixos ficarão. Com o patrimônio formado para o futuro, o poupador entra em uma quarta fase, na qual não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Ele sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida, tendo sobrevivido aos mais diversos tipos de adversidades monetárias. É nela que se maturam todos os esforços realizados ao longo de muitos anos, baseados na constante atualização de conhecimentos e disciplina. Mas sabemos que estar no auge da maturidade não significa que os objetivos que envolvem dinheiro se encerram por completo. Assim como em outros aspectos da vida, manter-se ativo e encontrar novos desafios fazem sempre bem e ajudam a engrenagem da vida a continuar girando sem os precalços causados pela desmotivação. Dessa maneira, quando possui liberdade financeira, uma pessoa pode aproveitar os estímulos de novos projetos de cunho profissional ou pessoal sempre que desejar. Sem depender de salário, pode até mesmo correr alguns riscos quando julgar necessário. No cume da liberdade financeira é possível, por exemplo, começar uma fase empreendedora, na qual se aposta em um negócio mais arrojado, mas que sempre foi um sonho, por puro prazer. Quem tem o futuro garantido tem autonomia para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira familiar, na qual passa a preparar quem está no seu encontro pessoal de também se tornar independente ao longo prazo. O investidor, acima de tudo, é um ser humano envolto em uma gama complexa de relacionamentos e desejos, que podem ser muitas vezes compartilhados em conjunto, com a família ou até mesmo com a sociedade. A tendência é que quanto mais temos, mais desejamos compartilhar, com consciência, é claro. É também possível que aflore em nós a necessidade de deixar um legado. Afinal, não é apenas sobre dinheiro que estamos falando, é sobre felicidade. E você, consegue determinar em qual momento da vida está? Se sim, o que pode ser feito para chegar à próxima fase? A hora da verdade. Agora que exercitamos um pouco a mente com ferramentas de autoanálise, chegou o momento de, na prática, partirmos 1 milhão. Sim, minha proposta com este livro não foi apenas criar um título marqueteiro e tratar apenas de teoria, mas convencê-lo de que é possível traçar metas realistas para a riqueza. É parte fundamental do processo que você entenda em números como isso funciona, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que tornam aportes factíveis e que vão impulsioná-los a buscar novos ganhos para acelerar a chegada ao objetivo final. Escute o tempo inteiro comentários de pessoas que afirmam estar poupando dinheiro. O que elas não compreendem é que isso não significa investir dinheiro. A diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequena. Por isso, podemos dizer que quem apenas poupa está, na realidade, perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes são frequentemente e visam longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. Poupança de R$ 500 ao mês por 10 anos. R$ 76.210,85 ao final do período. Rendimento médio de 0,37% ao mês. Investimento de R$ 500 ao mês por 10 anos. R$ 116.000 ao fim do período. Rendimento médio de 1% ao mês. Mesmo diante de exemplos como o do quadro anterior, as pessoas continuam preferindo a poupança e acreditam que não há problema em deixar o capital ali, às vezes parado por meses a fio antes de tomar uma decisão mais acertada sobre o que fazer com ele. Muitas podem até se confundir com os termos,
pois poupança deriva da palavra poupar, fazendo com que muitos subentendam que já estão cuidando bem do seu dinheiro apenas por guardá-lo assim. Mas uma das grandes desvantagens dessa prática é que, com a poupança atrelada à conta corrente e ao cartão de crédito, o incentivo para o consumo está pronto. Basta querer. E o dinheiro pode ser resgatado, postergando ainda mais que a postura do investidor seja incorporada à rotina diária. Com o poder dos juros compostos, no entanto, a discrepância entre quem apenas poupa e quem investe se torna ainda mais gritante. Basta olhar o mesmo montante considerando um prazo ainda maior de 30 anos. Poupança de R$ 500 ao mês por 30 anos, R$ 378.710 ao fim do período, rendimento médio de 0,37% ao mês. Investimento de R$ 500 ao mês por 30 anos, R$ 1.700.000 no final do período, rendimento médio de 1% ao mês. Diferença de mais de 1 milhão. E o que exatamente são os juros compostos? Nossa meta não é explicar em detalhes operações matemáticas, mas não é preciso muita teoria para compreender o poder multiplicador que eles exercem sobre o dinheiro a ser guardado e reinvestido ao longo do tempo. De maneira simples, imagine que você tem uma pequena banca de frutas. Você investiu R$ 100 para comprar os primeiros itens e os revendeu por R$ 150. Em vez de gastar os R$ 50 que lucrou, você comprou mais frutas com R$ 120 e usou R$ 30 para comprar saquinhos e vender essas frutas higienizadas, acondicionadas individualmente um pouco mais caro. No fim do segundo mês, recebeu R$ 200 e, mais uma vez, reinvestiu no negócio, fazendo com que ele prosperasse pouco a pouco. No começo, pegar todo o trocado ganhado para ser colocado mais uma vez no empreendimento era bem difícil. Foi preciso cortar todos os gastos possíveis, trabalhar muito mais horas por dia, acordar cedo para buscar fornecedores de qualidade com o menor custo possível e estudar com afinco as formas de expandir o negócio. No entanto, graças à persistência em sempre reinvestir os lucros, em 5 anos a barraca se tornou um ponto fixo, com 3 funcionários e uma receita mensal considerável. A recompensa é que agora a loja já tem crédito para capital de giro, consegue postergar pagamentos a fornecedores e investe no marketing local para continuar atraindo mais clientes. Não só parece, mas de fato ficou mais fácil crescer em escala ao longo do tempo. O mesmo acontece com o nosso dinheiro quando guardado e bem investido. No início, o saldo inicial a cada mês cresce de maneira muito lenta. Exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, veja o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido. No longo prazo, acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. Ano 1. Taxa de juros 10%, valor inicial R$ 100, tempo 1 ano, resultado 110. Ano 2. Taxa de juros 10%, valor ao fim 110 do ano 1, tempo 1 ano, resultado 121. Ano 10. Taxa de juros 10%, valor ao fim do ano 9, 235, tempo 1 ano, resultado 260. Ano 20. Taxa de juros 10%, valor ao fim do ano 19, 611, tempo 1 ano, resultado 672. Se no primeiro ano você obteve um rendimento de R$ 11 acima do que investiu ao longo do tempo, continuou reaplicando todos os valores. No 10º ano, aquele montante inicial de R$ 100 aplicado somaria R$ 260. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$ 100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do 9º ano e assim consecutivamente. Fica muito clara a importância de ser paciente e focar no longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos, para que o ritmo de ganho acelere ainda mais. É natural que, com a maturidade e a experiência profissional,
a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. A seguir, a tabela do milhão considera uma taxa de rendimento anual de 12%. Essa porcentagem pode ser menor do que a renda variável pode proporcionar, mas a ideia aqui é mostrar como juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsioná-lo cada vez mais sem que você precise aumentar seu nível de esforço. Com R$100 investido todo mês e reaplicação dos lucros, você chegará perto do primeiro milhão em 40 anos. Com R$500, sua liberdade será cerca de 25 anos. E a resposta para o título do livro, saindo de aportes de R$1.000 todos os meses, você chegará a 1 milhão em cerca de 20 anos. É possível, envolve muitas variáveis na prática, mas não é difícil. E vamos aprender como conseguir fazer isso nas próximas páginas. Do 1.000 ao 1 milhão em 20 anos. O essencial nem sempre é essencial. O primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho a plena certeza, no entanto, que ao longo da sua vida você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos o raio-x exato daquele momento da sua conta bancária. Mas uma de suas falhas é que elas não mostram de forma clara, ao fim de cada mês, se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos a todo momento pouco ajuda a visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe da sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça o seu tempo. Por outro lado, o nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de uma forma um pouco diferente. O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números e dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Indique apenas o que você imagine ser a separação ideal dos seus gastos. Planilha básica de orçamento. Suas receitas, gastos essenciais, gastos não essenciais. Não vamos neste momento nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte deste livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui, não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual ou familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviço de streaming de vídeo e filmes é muito importante, mas para outra pessoa isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividades saudáveis, enquanto outras pessoas preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Exemplo de planilha básica de orçamento. Suas receitas: salário, trabalho extra e esporádico. Gastos essenciais: aluguel, supermercado, transporte, seguro de saúde, plano de internet, assinatura de streaming, aplicações em investimentos. Gastos não essenciais: pizza toda sexta-feira, roupas novas, academia, diarista, empréstimo, entretenimento. Entenda que o gasto essencial é aquele que muitas vezes não pode apenas ser reduzido de um mês para o outro, ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. E isso não significa que, com tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passe a ser menor.
Veja a seguir um exemplo de como isso pode ser feito ao se considerar a diferença entre morar de aluguel em um local com acesso a meios de transportes mais econômicos. Os cenários apresentados a seguir são baseados na realidade da cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxis ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo ao metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser mais vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo para um edifício novo também pode reduzir gastos com condomínio. Mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior do que de um apartamento antigo. Cenário 1. Mais gastos. Aluguel menor, metragem maior em prédio antigo, longe do metrô. Aluguel R$ 2.000, condomínio 660, transporte 588, total de 3.248. Cenário 2, menos gastos. Aluguel mais caro, imóvel menor e mais novo, ao lado do metrô. Aluguel de 2.300, condomínio R$ 500, transporte 168, total 2.968. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamento, mesmo que de vez em quando, serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalhar nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum, no dia a dia, desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular ou criar qualquer hábito consumista sem se dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha analisando cada um de seus gastos, pare tudo e faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Gasto mensal com pizza, R$ 260. Pedir delivery de uma pizza em um bairro de classe média em São Paulo custa cerca de R$ 65 em 2018. Gasto extra mensal com transporte, R$ 252. Com a chegada de serviços de aplicativos para transporte, deixei de usar ônibus para voltar para casa e pego um carro particular. Gasto mensal com parcela, R$ 291. Troca anual de aparelho celular por modelo mais novo de R$ 3.500 parcelado em 12 vezes. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, esses 3 simples hábitos causam um impacto de R$ 803 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não tem problema gastar 20% do salário com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional que comporte todos os seus gastos essenciais e, o mais importante, dinheiro para seus investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito em que nada é deixado para o lazer, pois faz parte de nossa rotina consumir. Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol de riqueza que não exija a tomada de decisões, às vezes difíceis, com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro, como a compra de um imóvel ou carro, do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso nas próximas páginas. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideias de como cortar ou pelo menos diminuir alguns deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando, em um dia em que você está muito cansado ou com pressa, tudo bem. Mas por que transformar isso em um hábito diário?
E em relação a ter o último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro e simples consumismo? Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem cuidado pode sim durar 2 ou 3 anos, fazendo bem para o seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor dessa parcela em um fundo e no fim do ano escolher um bem que pode ser negociado com desconto à vista? Não posso responder a perguntas individuais sobre cortes de gastos. Dicas como dadas acima são infinitas. Cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades, possui metas e objetivos que podem variar muito se comparados aos de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode muitas vezes surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais, na verdade, estavam ocupando boa parte do orçamento sem que fossem antes anotados. Encontrar uma fórmula eficiente que ajude na economia no cotidiano exige muito mais autocontrole do que técnica. Para exercitar essa ponderação individual, sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante do seu orçamento, utilizando um método de planilha de orçamento que lhe agrade, preenchendo algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em sites e aplicativos. Use a que for mais simples e atrativa para você, lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo de seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro abaixo é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Se você continuar gastando mais do que deve, pense em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama. Quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor, que dependam exclusivamente de você?